Hello, hello meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, do nosso canal De Frente com a Maia. Já vou pedindo para vocês, vou implorando, curtam, comentam, compartilham, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, porque tudo isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, De Frente com a Maia. Já estamos quase chegando a 15 mil inscritos, então eu conto com vocês, viu? O vídeo de hoje vai ser um vídeo babado que me pediram. Eu prometi que eu ia fazer para vocês, então eu vou fazer, viu? O Patrick vai me ajudar com algumas pessoas aqui que ele conhece, que eu vou citar nomes e qual foi a experiência traumática ou não traumática com cada uma dessas pessoas, viu? Algumas ele conhece, mas não tiveram contato, né? Eles dois, mas eu vou falando para vocês sobre o quê? Adivinham? Tô com a minha colinha ali, por isso que eu tava olhando para baixo, gente. Sobre meus relacionamentos, né? Que eu prometi falar para vocês, abrir esse coraçãozinho, né? Que muitas pessoas falam que tem uma pedra de gelo no lugar do meu coração, que eu sou uma pessoa muito fechada para relacionamento, mas relacionamento com uma mulher trans, gente, é uma coisa muito complicada, ainda mais quando nós trabalhamos como acompanhante, porque a pessoa tem que ter a cabeça muito aberta para várias coisas, quando se namora uma mulher trans, quando se namora uma pessoa também que trabalha como acompanhante, tem que ter uma cabeça muito aberta, né? Uma cabeça fora de preconceito, de certos estigmas, né? E eu tive alguns relacionamentos, me envolvi com algumas pessoas ao longo da minha vida, né? Eu digo que de cada uma dessas pessoas, eu tirei coisas positivas e coisas negativas, que é normal de cada relacionamento, né? Hoje eu estou num cenário diferente, mudando completamente de assunto. Eu estou aqui na garagem de casa porque tá muito calor, gente, muito calor. Aqui deve estar tipo assim, 35 graus, mas com sensação de 50, não sei onde vocês estão, mas aqui tá babado. Eu costumo dizer, gente, que eu nunca amei ninguém, né? Por quê? Porque assim, a pessoa que supostamente eu digo que eu amei é o Thiago, que mora aqui nessa cidade onde eu moro. A gente é amigos até hoje em dia ele é casado com um rapaz e tudo. Então foi o Thiago. O Thiago, eu conheci ele quando eu tinha 12 anos. Gente, e assim, certas idades, eu não vou lembrar, datas. Porque é muito tempo, é o remédio. É muita Minha fala não é muito boa de memória, tá? Sim, ainda mais do passado. E o de passado é? Museu. Mas é bom ver o passado. Exatamente, de vez em quando. Porque o passado ele nos ensina sobre o futuro. E ele faz parte do nosso presente também, não é? Exato. Então, assim, gente, o Thiago, eu conheci ele quando eu tinha 12 anos, eu estudava aqui no colégio Edson André, no qual o Patrick também já estudou. Que eu fui aluno de destaque. Que ele tem que dar o ar dele. E eu fazia acho que quinta série, sexta. Ai, gente, não lembro muito bem. E ele já era da 8ª série. E eu nunca tinha tido contato, assim, com rapazes, mesmo assim, muito íntimo e tudo. E a gente se conheceu através de algumas amigas. Eu já era uma gay muito afeminada. E ele era mais padrão, mais passável. Só que eu sempre fui muito... A pior fase da minha vida foi no colégio, na escola. Eu sofri... Acho que toda trans, né? Ai, Patrick, muitas pessoas me perguntam como é que foi. Os piores preconceitos da minha vida foi no colégio. Então, assim, a gente começamos a namorar e ficamos dos 12 até os 13. E aonde que a gente se encontrava? Nos córregos, nas cachoeiras. A minha família toda já sabia que eu era gay.
mas a família dele eu acho que desconfiava, mas não tinha certeza. E assim, eu me lembro que eu tinha uma agenda que eu colocava todos os encontros, eu colocava a data e o que tinha acontecido no nosso encontro. Eu era muito romântica. Meu primeiro amor, né? Assim, de infância. E aí, minha filha, um belo dia, isso já foi quase no final do relacionamento. Meu pai descobriu que eu tinha essa agenda, me deu uma surra que quase me matou, foi na casa dele, deu uma surra nele e queimou a minha agenda na minha frente. Foi babado isso. E aí foi quando ele descobriu, ele só teve a certeza, né? Que eu era uma teguel. Não, teguel não, menina. Como é que ela fala? Eu era uma trans, eu era Como é que ela eu fala? era gay na época, né? Eu era gay na época. E aí foi essa confusão toda. Dos meus 12 aos 13 anos foi um inferno quando meu pai descobriu isso. Por isso que eu decidi sair de casa, porque ele me batia muito. E aí meu namoro com o Thiago não teve como prolongar. Mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho com ele até hoje, viu? A gente se fala, se comunica. Ele foi me ver várias vezes depois que eu levei o tiro. Depois que eu fiquei assim, ele mora aqui na cidade, gente. Agora vamos para o Japinha. Gente, o pobre do Japinha, ele é descendente de japonês. Como Quem? o Japinha, Ah, o nome dele é Japinha? sim. Ah, tá. Como o Japinha sofreu na minha mão, meu Deus. Essa época eu já tinha 13 anos e era completamente hormonizada, doida. E, gente, tipo assim, ele era muito ciumento. E eu tinha acabado de descobrir a vida de acompanhantes. Nossa, ele dava muito escândalo. E ele tinha uma família bem de condição, viu, de vida. Mas ele tinha tipo o quê? 16, 17 anos? Que o Japinha tinha. Então a gente não tinha muita imaturidade, sabe, gente? E eu tava descobrindo ainda como é que era trabalhar como acompanhante. Então, assim, foi toda uma descoberta uma em cima da outra. Eu me apaixonei muito, porque eu me senti muito cuidada por ele. Ele me assumia, me respeitava em todos os lugares. Igual eu falei pra você, eu sempre fui muito afeminada. Então isso é babado, a pessoa te aceitar desse jeito. Ter um relacionamento com você. Nossa, Patrick, eu tô amando esse cirurgia hoje, viu? Tá uma coisa assim, todo. Amo. Mudei completamente de assunto. Eu sou assim. E aí, gente, eu e o pobre do Japinha não demos muito certo. Ficamos acho que uns 4 meses, 3 meses juntos. E eu foquei babado, descobrindo como é que era a vida de acompanhantes. Depois, foi a primeira trans que eu tive contato em relacionamento. Foi a Diana. Gente, a Diana já era uma trans toda plastificada, toda transicionada, ainda estava começando ainda no início, hormonizada ainda. E a Diana era linda, loira, um corpão, sabe? Hoje em dia ela não é uma mulher trans mais, tá? Ela fez a destransição e é um homem gay e vive como gay e se relaciona como gay. E a gente tem a amizade até hoje, viu? Já me viu várias vezes, tenho muito carinho por ela. Só que a Diana teve a infelicidade de... Ela teve a bondade de não me colocar no meio da colocação, no mundo da colocação. Por quê? Porque ela entrou no mundo da colocação, né? No mundo das drogas. Ela se perdeu. Eu gostava muito dela, gosto até hoje. Eu não consigo chamar ela de Wesley, só consigo chamar de Diana até hoje. E ela respeita isso meu. E ela conheceu as drogas, a colocação, gente, e ela se perdeu completamente, se envolveu com amizades assim terríveis, quase morreu, porque as drogas vai te empurrando, né, para a morte aos poucos. Quando ela viu literalmente que as drogas iam dar fim na vida dela, ela decidiu parar. Foi para um centro de reabilitação de dependentes químicos, conseguiu sair, graças a Deus, e hoje em dia é outra pessoa. Tirou os seios, cortou o cabelo, não conseguiu tirar o silicone industrial, porque ela tinha muito silicone.
tem muito silicone industrial até hoje, não conseguiu tirar. Mas eu tenho muito carinho por ela, gente, vocês não têm noção. Como eu tinha 13 para 14 já, acho que eu já tinha uns 14, se eu não me engano. Ela devia ter uns 20 e pouco. Então, assim, ela não deixava as bichas mexer comigo. Ela nunca me ofereceu colocação. Eu me sentia muito protegida por ela. Porque quando a gente é novinha, que a gente cai na prostituição, as bichas sempre querem entrar na onda, sempre quer bater, fazer acontecer. Então, ela sempre me defendeu. Só que aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, Diana, eu tô querendo fazer minhas plásticas, fazer minha transição completa, e eu tô vendo que você tá na colocação, entendo que é difícil pra você conseguir deixar, né? Mas não tem como a gente ficar juntas mais. E aí ela tentou várias vezes também, mas só ia de ladeira abaixo, gente, ela. Mas graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida, ela conseguiu deixar, gente. Então essa foi a Diana. Finalizei com 14 para 15 anos, né? Sim, para mim não perder a linha cronológica. O Anderson, o Anderson era babado. O Anderson foi quando eu caí na casa da Carla Facão, a primeira cafetina que eu morei, que botou meu silicone industrial pela primeira vez. Lembra da Carla Facão? Eu já falei dela várias vezes aqui no YouTube. Não tenho nada que falar dela, uma pessoa incrível pra mim. Entrou em todos os sentidos. Só que o Anderson, o pai dele tinha uma oficina muito famosa aqui em Brasília. E ele tinha tipo 17 para 18 anos, era isso. Sim. Só que ele se envolvia com pessoas erradas, gente, do mundo do crime. E aí, no começo eu não sabia, né? Ele falava que ajudava o pai dele na oficina. Aos poucos, ele me ajudou muito. Porque quando eu coloquei o silicone industrial, às vezes eu vou voltando e indo para a mesma história, porque eu vou me relembrando de certas coisas. Ele me ajudou muito com o silicone industrial, porque ele cuidou de mim, ele me dava banho praticamente, me dava comida, ia na rua, comprava. E na casa da Carla Facão não podia morar bicha com marido. Mas isso foi bem depois que eu cheguei na casa da Carla, tá, gente? Não foi logo no início, não. Eu tive que conversar tudo com ela, porque ela era uma casa pequena, não tinha muitos quartos. Quem tinha quarto separado era eu, a Emily Martinelli, que era a secretária, e a Lisa, que era a cozinheira só. E eu, que depois a Carla adaptou um quarto pra mim quando eu casei com o Anderson. E aí, ele me ajudou bastante, que eu coloquei o silicone. Só que eu via que ele não... Sabe quando você percebe que a pessoa não quer nada com a vida? Só que ele me aceitava, me respeitava muito. E ele era meio marginal, viu? Porque onde a Carla tinha essa casa, era uma casa que tem muito... Não, a casa não, é um lugar aqui em Brasília que tem muito marginal. Muito, muito mesmo. Você não tem noção da pesada. Então, assim, ele vivia se metendo em confusão. E aí eu falava pra ele, Anderson, eu vou te deixar porque pra mim não dá. Isso eu já tava recuperada completamente do silicone industrial. E aí ele me apresentou uma família dele toda. E eu conheci a mãe dele, conheci as irmãs. O Anderson, você não conheceu não. O Anderson. E a família dele toda me aceitava. O pai dele não era muito assim comigo, mas também não tinha muito preconceito, sabia da minha história com ele. E aí eu ia na mãe dele direto. E a mãe dele falava assim, Paulo, tenta botar o juiz na cabeça do Anderson, ele tá se envolvendo com pessoas que vai terminar levando ele pra morte ou pra cadeia. Aí eu falava, Dona Helena, o nome dela. Eu falava, mulher, já falei de tudo pro Anderson, pra ele prestar, pra ele querer mudar a vida dele, mas ele não quer. E aí eu peguei e deixei ele, gente. Deixei porque eu não tenho muita paciência. Não sou uma pessoa de ficar dando murro em ponto de faca, não.
viu? Aí lá eu conheci, chegou quem? Finada Sheilinha de Belém, que Deus a tenha. Nossa, uma trans linda, 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 que era casada com a Stephanie. Stephanie colocadíssima, adorava a colocação. E a Sheilinha já não. Para resumo da obra, para a gente ser mais rápidos, a Stephanie mexia com muita colocação e a Carla Facão não aceitava. E aí mandou ela embora da casa, por conta disso, rapou a cabeça dela, mandou ela embora, porque ela estava trazendo as contas, a diária. E aí eu casei com a Sheilinha e fomos morar junto lá no quartinho onde eu morava com o Anderson. Gente, a Sheilinha era muito good vibes, adorava uma taba, nossa, a gente ia pra rua juntas, ela me defendia, ela era bem pequenininha, mas era um cão de ruim, assim, pra confusão era terrível. E eu aprendi muito com a Sheilinha, porque ela era de São Paulo, e ela me ensinou todas as máfias de São Paulo, todas. E a gente viveu um relacionamento bacana, tranquilo. Foi a segunda trans que eu me relacionei. E ela ficou mais um tempo na casa da Carla, aí foi embora para São Paulo. Depois de 8 meses, eu descobri que um cliente tinha passado em cima da cabeça dela. Meu Deus. Com o carro. Gente, eu entrei em pânico, em choque. Eu fiquei assim, num estado que eu não queria acreditar. O carro de R$50, que ela tinha combinado o programa de 200. A maricona falou que não ia deixar ela no ponto de prostituição e só ia dar 150 para ela. Ela falou que não, que queria os 50 delas e ela estava certa. E aí ele deu os 50, mas aí fez essa maldade com ela e matou. A Sheilinha de Belém, nossa, eu fiquei arrasada. Arrasada. Isso eu já tinha o quê? 16 para 17 anos. Sim, encerramos essa história. Aí eu conheci o Rodrigo. Rodrigo era o amicíssimo da Carla Facão. Amicíssimo assim mesmo de tudo. E a Carla Facão tinha uma casa própria aqui perto, que era uma mansão. Piscina, parecia um BBB. Cheia de câmera. E ela deu um churrasco. E ela gostava do pozinho do piripimpim, né? Se é que vocês me entendem. E aí ela chamou as filhas delas todas e os amigos próximos para comemorar o aniversário dela na casa dela. Casa não, uma mansão, gente. E o Rodrigo tava lá. Isso eu já tinha 17 anos. Sim. Se eu não tinha 17, eu tava quase fazendo. E aí, nesse churrasco, ele tava lá. Aí fizemos a social, bebemos bastante. Eu não uso colocação, eu não gosto de colocação, gente. E aí, quando terminou tudo, ele perguntou se poderia me levar para casa, que na época eu morava na casa da Carla Facão. E a Carla não morava nessa casa dele, era muito longe. Na época não tinha Uber, era táxi. Aí ele perguntou se podia me levar para casa. Eu falei, sim, pode, claro. Aí a gente conversamos sobre várias coisas. Eu contei dos meus outros relacionamentos, que ele perguntou se eu tinha ainda algum relacionamento, eu falei que não. E aí ele já era um homem que tinha 40 e poucos anos, gente, ele já era bem vivido, o Rodrigo. E eu muito novinha. Eu adorava o Rodrigo. Agora eu quero que você contasse um pouquinho do Rodrigo. Eu gostava demais do Rodrigo. Ele era tranquilo, me levava pra passear. E ele também amava a nossa família, minha mãe, né? A nossa família. Ele era muito gente boa, eu gostava muito dele. E eu achava super legal o relacionamento de vocês. Ele tinha uma mulher, cis, com filhos. Casado há mais de 20 anos com com a ela mulher. sabia de você sabia dela, vocês tinham um relacionamento legal. Gente, isso é muito legal. Eu sabia da Marlene, a Marlene sabia de mim desde o começo. Ele tinha um filho, acho que era Gael, do filho dela, Gabriel, né? 4, na verdade. Ele tem 4 filhos. Eu já pulei lá pra frente da história. Vixe. E aí, vou ter que voltar lá atrás, gente. Quando foi um belo dia, ele perguntou pra Carla assim, sabe a Paula Maia? Então, eu quero tirar ela da sua casa e botar ela no apartamento. Eu quero que ela seja minha mulher. A Carla me contou dessa forma que ele falou. Aí eu falei assim, sim, Carla, mas quem é o Rodrigo? De verdade. Ela falou assim, ó, ele é assim. Ele é casado, ele tem filhos, mas ele é uma pessoa muito gente boa, não vai te fazer maldade. E você pode ir da minha casa. Gente, eu não tenho nada que falar da Carla Facão. Nada. Porque, gente, na época ela podia me cafetinar horrores. Meu peito que eu não tinha colocado.
Enfim, saímos eu e a Emily, que eu chamei a Emily para ir embora comigo, que era a secretária dela. Aí a Carla já ficou meio chateada, porque era a secretária dela, mas a Emily continuou tomando conta da casa dela. Ele alugou um apartamento maravilhoso, mobiliou, a Emily levou o quarto dela, não tinha quase nada, para morarmos juntos. A Emily é casada até hoje com o Rogério. E a gente vivia felizes. Era um apartamento uma gracinha. Sim, você lembra tudo, né, Patrick? Eu lembro, eu passo direto por lá, em frente ao Pistão Sul, do lado da Católica, né? Sim, exatamente. Nossa, uma gracinha o apartamento, gente. Só que o que acontece, gente? Como nem tudo são flores. Exatamente. Depois, mais pra frente, eu descobri que o Rodrigo dava fraude no governo. Fraude no INSS, porque ele tinha muito dinheiro. Ele tinha construído um castelo para a mulher dele e ele tinha um salão enorme, chiquérrimo, todo de vidro. E eu descobri mais pra frente isso, né, que ele dava fraude no governo. Só que a gente teve um relacionamento muito saudável, porque ele não tinha ciúme, ele entendia... Não, tinha ciúme sim. De vez em quando ele gostava de tirar o pó do pirim-pim-pim. E também gostava de beber muito. Quando ele bebia e cheirava, minha vida se tornava um inferno, porque ele queria sair pra boate. E aí, minha filha, todo mundo que tava me olhando me queria. Todo mundo falava, pra que você me chama pra esse caralho? Pra tu ficar dando esse show, esse escândalo. Era melhor a gente estar em casa. Ai, que eu sei que você tá olhando. Você já se envolveu com trans, com gay, você gosta. Gente, era um inferno na minha vida. E, gente, era a vida inteira a gente escutando, ele fazendo eu escutar Jorge Mateus. Era mesmo, tu enjoou, né? Todas as músicas era pra mim. Ele cantava. Jorge Mateus, Vitor e Léo. Vitor e Léo, ele me ensinou a dirigir, me ajudou a tirar meus documentos. Ele me deu meu primeiro peito. Eu nem tinha 18 anos, eu acho que... já tinha 18 anos já. Ele te ajudava, falava, tem que guardar dinheiro, ele te ajudava a guardar o dinheiro, organizar. Me avisava muito pra mim guardar dinheiro, eu não guardava. E detalhe, eu trabalhava de segunda a sexta como acompanhante, porque eu falei pra ele que eu não ia abrir mão disso, que eu sempre fui uma pessoa muito independente. E ele pegou e falou que não, que eu ia ter que ficar quieto em casa. Aí meu filho, eu falei, não, tá tudo acabado. Vou voltar pra casa da Carla, beijo e tchau. Rapidinho ele voltou atrás. Falei, querido, você me conheceu, como assim? Eu entendo que você é casado. A gente entrou num acordo que ele ficava comigo sexta, sábado e domingo. De segunda a quinta era com a mulher dele. E aí foi tudo ótimo, gente, maravilhoso. Ele me levava pros restaurantes, pros shoppings. E eu sempre fui louca por comprar sapato, bolsa, roupa, né, Patrick? Sempre fui louca pra comprar. E ele me dava. Só que o defeito do Rodrigo era o ciúme quando ele estava colocado, né? Desgastou muito a nossa relação. E aí o que aconteceu? Um belo dia, ele foi preso pela Polícia Federal. Eu já estava com meu peito. Não, eu estava com meu peito, mas o meu peito tinha rejeitado. Meu peito tinha rejeitado, sim. E aí eu liguei para a mulher dele me ligou e me contou e tudo. Aí eu falei, Marlene, e como é que vai ser? O que a gente pode fazer e tudo? E aí ela falou assim, olha, Paula, ficou 20 mil no começo que o... Glória a Deus, hein, Patrick? Que o advogado cobrou para tirar ele de início. Eu falei assim, Marlene, eu tenho 5. Não tenho 20 mil. Ela falou assim, eu também não tenho 20 mil todo. E aí ela falou assim, mas a gente tem muitos amigos. Tem muitos amigos e eu vou pedir ajuda pra tirar ele. Só que aí nisso tudo não deu certo, não sei o que aconteceu. Descobriram outras coisas dele e ele ficou mais não sei quanto tempo presa. Aí eu peguei e entreguei o apartamento. A Emily ainda ficou. A Emily ainda ficou um pouquinho no apartamento. E eu saí, aí fui trabalhar, fui pra Goiânia. Foi aonde eu conheci a casa da Linda, em Goiânia. Gente, esse barulho é porque eu tô no quintal e tá enchendo ali a água, viu? Porque aqui tá sem água, tá babado. E aí eu fui pra casa da Linda. E lá na casa da Linda... Ah não, antes disso.
Antes dele ser preso, você já tinha ido pra casa da Aline? Antes dele preso, eu já tinha ido pra casa dele uma vez. Aí depois eu voltei, exatamente. Ele foi lá. Ele foi lá, Pagou tudo que devia. pagou tudo que eu devia, exatamente, Patrick bem, né? Tá vendo minha memória? Pagou tudo que eu devia e eu voltei depois. Mas aí começou o inferno de novo. Sim. E aí tu voltou de novo. Porque também ninguém aguenta viver. E aí eu voltei de novo. Só que voltando no Rodrigo, antes de eu pular, de outra pessoa, teve o Jonathan. Eu chamava ele de Jonathan Lutador. Não, peraí, mulher, tô errada aqui. Peraí, gente, rapidinho que eu vou me encontrar aqui. Antes disso, quando eu fui pra Goiânia, eu conheci o Jonathan, garoto de programa. Que ele fazia programa aqui em Brasília, nas saunas. E aí eu conheci ele belíssimo, gente, que homem lindo. Só era um toque de margem. Não era o Jonathan pequeno que você tá falando, não. Ah, tá. Eu tô falando outro Jonathan, eu vou falar desse Jonathan ainda. E aí... A gente causando treta. Brigando no meio do vídeo. E aí, gente, o Jonathan, garoto de programa... Não, mas pra falar do Jonathan, eu vou ter que falar do Jonathan pequeno. Vai. Que foi antes. O Jonathan pequenininho, gente, batia assim no meu ombro, um toco de amarragem. Mas eu me apaixonei por essa criatura aqui em Brasília. Agora, como é que eu vou lembrar em que idade foi isso mais ou menos, gente? Meninas tinham 18 anos. Tinha não. Eu não era nem de maior. Tu era o quê? Eu não era nem de maior. Era. Com o Jonathan pequeno era não. O anão não era não. Porque depois você ainda foi embora pra Goiânia. Isso foi o Jonathan grande, Patrick. Tava com o braço engessado? Sim, não, aquele lá foi o Jonathan pequeno, mas ele não foi pra Goiânia comigo, não. Claro que foi. Foi não, meu amor. Depois você não voltou a falar com minha mãe que... Foi o Jonathan grande, Patrick, esse. Aí o Jonathan pequeno, gente, ele ensinou o Patrick a fazer o macarrão, que até hoje ele lembra. Nossa, tem como você falar aí? Eu tô enchendo os baldes que aqui no Brasil, pra quem tá fora, tá faltando água. Ai. Então eu tenho que encher os baldes, senão eu não tomo banho. Então, o Patrick vai falar agora do Jonathan, mas o Jonathan era um toco de amarrar jegue, era um relacionamento tóxico, porque ele tinha muito ciúme. Ele era lutador? Ele era lutador de jiu-jitsu. E depois que ele tinha ciúme que eu fazia PG, mas ele também fazia, ele vinha querer dar umas em cima de mim. Eu falava, querido, não vem não, viu? Não vem não, que só vai, deixa eu concluir, Patrick. Só vai ser a primeira vez. Se você tentar, meu amor, eu vou te dar uma centelha na tua barriga, que não vai ter volta, viu? Aí ele viu que a bicha era meio doida, eu era perturbada de hormônio. Gente, não me pergunte a idade disso, não lembro. E aí a gente terminou também, porque ele casou com a mulher, teve filho com essa mulher, engravidou essa mulher, foi um inferno. O Jonathan grande também, eu nem sei onde foi que eu parei. Eu sei que ele tava aqui em Brasília. Ah, depois você conta. O Jonathan grande, o grandão que fazia programa também, morava aqui em Goiânia, morava aqui em Brasília, só que ele era de Goiânia. E aí eu peguei e ficamos apaixonados na rua. Ele pagou meu programa na época, o programa não era nada, gente. E eu já tinha 18 anos. Sim, já tinha 18 anos com ele. E ele falou assim, vamos pra Goiânia. Eu contei pra ele o que tinha acontecido com o Rodrigo, que foi logo depois do Rodrigo, o que tinha acontecido com o Rodrigo e tudo. Ele falou assim, vamos pra Goiânia lá, você trabalha, eu trabalho, a gente mora junto, divide as coisas e vamos ser felizes. E fomos dessa forma, no comecinho. Quando eu cheguei, Quando eu cheguei, meu bem, eu caí na rua, na Avenida Paranaíba. Quem era dona de lá? Lindo Welsh. Não preciso falar mais nada, meu amor. Ela destruiu todo o relacionamento. Falou que eu tinha que ir pra casa dela, que eu não ia trabalhar dentro de Goiânia se eu não fosse pra casa dela. Foi onde a minha vida se tornou um inferno de extorsão financeira. E aí eu e o Jonathan terminamos, gente. Mas que bofe gostoso. Gente, esses homens que faz PG, os garotos de programa de gente, é por isso que as bichas ficam doidas. É por isso que as bichas dão casa, dão carro, dão tudo, porque os bofs são lavados. Qual a vantagem e desvantagem de namorar um PG? As vantagens de você fazer PG é que a pessoa vê a mesma coisa que você. E a desvantagem? Dele não fazer PG, Toby, passa pra cá. a desvantagem...
A desvantagem de quê, Patrick? Você A falou? desvantagem. Porque o povo não fala que a maioria dos. Gente, entendi. Entendeu? Gente, é porque vai ser uma vida muito complicada. Na moral, Não, o povo não fala que a maioria. Eu tenho que ter um negócio de luz. O povo não fala que a maioria dos garoto de programa. que se envolvem com você depois de um tempo não quer trabalhar mais, quer ser gigolô? Mas a maioria dos homens que se envolvem com trans e travesti, eles são e viram gigolô depois. Por quê? Porque as bichas costumam eles mal. Essas bichas. É raramente um relacionamento de uma trans com um bofe, que o bofe vai ajudar ele em alguma coisa, Patrick. Entendi. E aí isso vem por várias coisas, vem pela carência, que às vezes não tem apoio da família, um monte de coisa. Eu não julgo elas também, mas eu vi muitas amigas minhas perderem fortuna para garoto de programa. Entendi. Então isso foi o final da minha história com o Jonathan, fazia PG, o grandão lá de Goiânia. O grandão. Fui pra casa da Linda e tudo acabou, gente. Aí lá, quando eu cheguei, quem tinha? Amanda Desejo. Que bicha linda. Que trans linda, gente. Um cabelo até a cintura ruivo. Um corpo belíssimo. A gente já se apaixonou. Porque eu acho assim, que uma trans que curte outra trans, ela já se conhece de longe. Tem alguma química, alguma coisa diferente. E aí a Amanda morava na casa da Linda. E a gente tivemos um relacionamento bem curto, saudável. Ela não tinha ciúme de mim, nem eu dela. Até porque nós duas a gente fazia a mesma coisa, entendeu? E é isso, gente. A Amanda Desejo. Ela tinha um Corsinha Classic, o carro dela. Nossa, como a gente aprontou dentro daquele carro. Como a gente aprontou, gente. E ela só trabalhava na República do Líbano. Ela gostava de lá. E lá era um lugar que ninguém ganhava. Eu penava igual uma vagabunda naquele lugar para ganhar dinheiro. Mas lá, quando a Amanda chegava, só dava ela. Eu nem ia. Eu só ia pra passar raiva. E ela já odiava os motéis da BR-153. Que lá eu era rainha. Que era de dia. E ela não gostava de trabalhar de dia. Então foi isso com a Amanda. Aí teve o que depois? A Ana Paula, a mulher que eu me relacionei. Aí a Ana Paula foi babado. Conta um pouquinho da Ana Paula, Patrick. A Ana Paula era doida, Possessiva. Agressiva. Não, agressiva não. Né? Um pouco. Sim. E eu acho que a bichinha tem problema, tipo depressão, ansiedade. E ainda se colocava. Muito, gente. Ela adorava uma colocação. E ela só gostava de travesti, né, Paula? Só. Uma mulher. E eu conheci ela no churrasco da minha amiga trans, que tem casa de diária e ponto de diária lá, da Rafaela Silva, lá em Goiânia. Eu fui no churrasco e ela tava lá. Meus amores, essa bicha incutiu Linda, comigo. né? Linda, branquinha, os olhos verdes, cabelo liso, belíssima. E ela já tinha sido a ex da Melk, que era uma trans. Minha filha, ela se encarnou em mim. E aí tivemos esse relacionamento até quase quando eu vim embora pra Brasília de vez. Só que era um relacionamento que ela tinha ciúme com os clientes. Ela quebrava os carros dos clientes, me xingava, me arrasava. Nossa, ela me botava abaixo de zero. E na época, depois, mais pra frente, eu tive carro. E ela queria que eu ficasse dando voltas e saindo pra vários lugares com ela de carro. E ela tinha dinheiro, né? Porque ela tomava conta do ponto da onde as mulheres trabalhavam. Ela era responsável por esse dinheiro de lá. E ela me dava penca de dinheiro, queridos. O dinheiro que eu tinha, queria trabalhar, né? o dinheiro que eu tinha que pagar pra cafetina lá, Meta, ela me dava, sabe pra quê? Ficar dando volta de carro, pra ir no motel jantar. Só que ela nunca quis ter relação sexual. Estranho, né? E eu nunca tive relação sexual comigo com ela, porque ela nunca quis ter comigo. Ela só gostava de beijar, de tocar, de conversar no telefone, tinha que ser horas. Quando a gente não tava junto, gente, tinha que ser 2, 3 horas. E ela tinha ciúme do Patrick. Quando aconteceu o acidente comigo, ela me ajudou. Quando aconteceu o acidente comigo, ela me ajudou muito financeiramente. Muito. Ela me ajudou muito financeiramente com dinheiro. Ela veio me ver. É melhor trazer ele. Segurar ele.
Só que o que desgastou nosso relacionamento foi o ciúme. O ciúme demais da Ana Paula, entendeu? Foi isso. E a gente ficou um bom tempo junto, gente. Um bom tempo junto. E aí teve o Alex. Na verdade, gente, como o vídeo já tá em 35 minutos, eu vou deixar o Alex, que é bem complicado de eu falar rápido, e o Fábio Taxista pro próximo vídeo. Vou ficar devendo pra vocês. O Alex é babado, viu? É. E o Fábio Taxista, então, nem se fala. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilham. Se inscrevam no canal, viu? Desculpa todos os barulhos, por causa que estamos aqui fora, eu tô derretendo, pingando. Me segue lá no Instagram também, @PaulaMaia, tudo junto, Paula com 2A e Maia com 2A. Amo vocês, um beijo, até o próximo vídeo do canal. E se vocês quiserem que eu fique fiquei a desejar de falar alguma coisa pra vocês sobre essas pessoas, coloque aqui nos comentários que quando eu vou fazer o do Alex e do Fábio, eu falo o que aconteceu. Tá bom? Um beijo, Patrick, se despede aí. Um beijo, meninas! Beijo, meu amor, 23 minutos, meu Deus. Babado, hein? Beijo! Beijo, meus amores.